Judas reencarnou e teve como missão trair Jesus. Se não tivesse traído, quem o faria para que a história se cumprisse? Então, bom, primeiro que aí está colocado missão. Quando fala missão, é uma coisa positiva. Então, trair alguém não poderia ser uma missão, né? Então, seria uma outra palavra aí, talvez. Judas reencarnou com a tarefa, não a missão, mas com a responsabilidade ou coisa parecida. Missão não é a palavra mais adequada pela nomenclatura espírita. Com a tarefa, com a responsabilidade, com a programação, sei lá o quê, de trair Jesus, e se ele não fizesse, como seria? Muito bem. Ele não veio com a responsabilidade de trair Jesus. Por quê? Porque ninguém planeja o mal. O espírito, quando reencarna, ele não reencarna para fazer o mal, ele reencarna para acertar. Os nossos erros é que são fruto do nosso livre-arbítrio. Então, Judas não veio programado do mundo espiritual para ser o traidor de Jesus. Ele se iludiu e, por isso, acabou traindo Jesus. Ele se ilude porque ele tem uma visão, uma leitura diferente daquela que o cristianismo deveria ser. Ele acha que ele está certo, ele entrega Jesus para os sacerdotes na crença de que assim ele ajudava, querendo provocar efetivamente a mudança que ele tanto queria ver acontecer. Não é a leitura da doutrina espírita que Judas tenha nascido para ser o traidor e que isso estava desenhado, porque se assim fosse não tinha livre-arbítrio. Ué, mas ele não traiu? Foi. Mas, na verdade, o que se pode dizer é que o espírito humano assim faria. Ou alguém tem dúvida de que Jesus naturalmente incomodaria as autoridades da época e que seria naturalmente conduzido por conta dessas forças a um processo de morte? Alguém iria fazer esse processo, alguém iria ser o elemento a provocar esse tipo de situação. Existe uma mensagem de Emmanuel chamada Nos Mesmos Pratos, em que Jesus comenta, Emmanuel comenta sobre isso, que Jesus diz assim: quem vai me trair é quem molha e come no prato comigo. Molha o pão e come no prato comigo. Por quê? Porque precisaria ser uma pessoa de dentro, não dá para ser uma pessoa de fora. Teria que ser alguém da convivência íntima de Jesus. Se vocês bem perceberem, ele foi preso de noite após a ceia, quando estava sozinho. Quando foi que Jesus ficou sozinho na história? Ele estava sempre cercado de gente. Ele andava e a multidão o seguia. Então era preciso encontrar um momento conveniente para isso. Quem era de fora não conseguiria entregar esse momento. Só quem fosse de dentro. Mais cedo ou mais tarde, alguém trairia Jesus. Alguém faria um movimento equivocado na crença de que as coisas precisariam ser corrigidas. É como se nós disséssemos assim hoje: se Jesus hoje renascesse e ele viesse para dizer, o povo rejeitaria, ele seria preso e morto. Eu posso dizer isso para vocês, não sou profeta. Mas se Jesus aparecesse, ele seria ridicularizado, debochado, preso e morto. Porque é da natureza humana isso. Então, as profecias falavam dessas questões enxergando a fragilidade da criatura humana, mas não o CPF do Judas, que realmente ele nunca teve CPF, mas ali o Judas como sendo a pessoa que encarnou para esse fim, que ele não conseguiria fugir a um determinismo. Determinismo para o mal não existe, existe determinismo para o bem. Nós todos seremos felizes. Esse determinismo existe. Então não há isso. E se não fosse Judas, como você bem colocou, outro assim o faria. Isso é uma situação. Agora, o que causa estranheza e que é bem legal é que os espíritos já sabiam a época em que Jesus ia renascer. E sabiam qual era o povo que estaria no comando do mundo na época que ele fosse nascer. E sabiam que tipo de pena eles usavam para punir as pessoas, para matar.
1000 anos antes. Roma não existia, Império Romano muito menos, nem crucificação. Mas se você pegar o Salmo número 22, versículos 17 e 18, 19, você vai ver a descrição da crucificação. O salmista diz assim: transpassaram as minhas mãos e os meus pés. Transpassaram as minhas mãos e os meus pés. Repartem entre si as minhas vestes e tiram sorte sobre a minha túnica. Isso foi escrito 1000 anos antes dele nascer. Salmo 22. Dá uma olhadinha depois lá. Havia já a profecia de que a crucificação iria acontecer. O Messias iria ser crucificado, porque não está dizendo que vai ser crucificado, mas está dizendo lá que vai transpassar mãos e pés, dividiriam as suas roupas e tirariam sorte da sua túnica. Isso está exatamente assim nos evangelhos. Essas previsões, elas já estavam desenhadas. Era a perspectiva em cima do cenário da criatura humana. A visão do que iria poder se dar na época que o Império Romano estaria. Mas a figura de quem é que vai fazer vai depender quem vai ser o traidor. Mas quem estiver na posição e achar que vale mais do que Jesus corre um grave risco de ser aquele que vai trair o mestre.